Adoramos para todo sempre o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 32, Palavra Poderosa. O tema que estamos estudando fala a respeito de o plano da salvação. E trazemos aí uma abordagem sobre o batismo com o Espírito Santo. Queridos, batismo com o Espírito Santo, nós temos aí pelo menos duas funções preponderantes do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, ou seja, dentro de nós, e o Espírito Santo sobre nós, que é derramado sobre a nossa vida. O Espírito Santo em nós, ele foi profetizado. Ele serve para regeneração. Foi profetizado, então, através do livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós, veja, dentro de vós, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Então, tudo que Deus faz, primeiro ele profetiza, ele diz que vai fazer, e depois vem o cumprimento. O cumprimento dessa profecia nós temos em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então veja que Jesus soprou. Agora, o Espírito Santo sobre nós, aquele que vem para poder, foi profetizado através de Isaías capítulo 35, versículo 4 a 6. Dizeis aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos. Veja, é manifestação de poder. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Veja, mais poder. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então veja, é só manifestação de poder. Esta é a profecia. Também Joel profetizou em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, veja, é também sobre as mulheres, servos e servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, queridos, profecia para Espírito Santo sobre. Quando foi que aconteceu o cumprimento, então? Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Porque diz nesse texto que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo do templo, né? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Judeu não ora sentado. Então, eles não estavam orando, estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Veja, evidência de sinal. Batismo com o Espírito Santo, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois,
se fez ouvir aquela voz, porque eles foram batizados e começaram a gritar, começaram a falar em línguas, né? Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Percebe? Aí continua dizendo: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vedes, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que é isso? Dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ah, amados, como o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que recebemos normalmente depois do novo nascimento. Sim, depois que a pessoa se converte, normalmente, não é regra, a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Poucos casos são conhecidos de pessoas que tenham recebido simultaneamente o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa se converte e automaticamente já é batizada com o Espírito Santo. É raro, mas acontece. A palavra de Deus relata sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa. Veja que no Monte Betânia, Jesus falou: fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não é verdade? Então, os apóstolos e os discípulos, cerca de 120 pessoas, a Bíblia nos dá esse número, né? Eles estavam reunidos no cenáculo do templo, onde havia sido realizada a ceia do Senhor. Eles não podiam sair de Jerusalém antes de receber o poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz isso, né? Permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, conforme havia ordenado o Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu para os céus, né? Então, depois disso, agora entenda o seguinte: muitos outros relatos nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos, sobre pessoas, ou então grupo de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, queridos, quando os apóstolos ou discípulos que tinham sido batizados oravam com imposição de mãos sobre eles, e temos aí vários exemplos, como é o caso de Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 25, está escrito: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Veja que a Bíblia o qualifica como justo. Então nós somos justos, nós que andamos, né, no Espírito Santo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então diz esse texto que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Também nós temos o caso dos crentes no Pentecostes, né? Que acabamos de ler o texto, mas só relembrando no versículo 3 do capítulo 2 de Atos, né? E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e passou, ou melhor, e pousou uma sobre cada um deles. Podemos mencionar também os crentes samaritanos, que está registrado em Atos capítulo 8, versículo 17.
Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha aí, mais uma manifestação de poder, com imposição de mãos agora. Podemos mencionar o caso de Paulo, Atos 9, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, manifestação de poder. Podemos também mencionar o caso de Cornélio e o seu grupo, né? Aquele centurião romano que reunia parentes e o seu grupo ali, amigos. Atos capítulo 10, versículo 44 a 48. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, amados, caiu sobre. Então já não é Espírito em, é Espírito sobre. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios, mais uma vez sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então veja, manifestação de poder, Espírito Santo sobre. Aí continua dizendo, né? E ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então eles foram primeiro batizados com o Espírito Santo e depois foram batizados nas águas, né? Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, com isso, amados, nós encerramos esta aula, te esperamos na próxima aula e declaramos que o Espírito Santo de Deus venha sobre si, sobre a sua casa e que te revista de poder. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.